E aí, mano, hoje a gente tá com o título de A Revolução dos Betas. Então, já se inscreva aí no canal, deixa o gostei e muito obrigado por você estar aqui colaborando com a gente, assistindo nosso conteúdo, deixando aí o gostei, deixando um comentário que já tá aparecendo bastante. Nosso canal tá aumentando bastante os seguidores, a gente tá bastante feliz com isso. Então, muito obrigado e bora pro conteúdo. A revolução dos betas é uma ideia, né? É uma teoria que existe, né, na machosfera, que é bastante disseminada na Red Pill. Na verdade, ela era mais falada antigamente. Hoje em dia, ainda tem uma nova perspectiva sobre essa mesma revolução dos betas. Mas para começar a falar sobre o assunto, eu primeiro vou explicar o que é, né, de fato, essa revolução dos betas. Hoje em dia, não é segredo, todo mundo já sabe que existe um desnível, né? Existe um desbalanceamento de valor entre homens e mulheres muito discrepante. E isso faz com que a maioria dos caras que não tem nenhum ponto que se sobressaia na multidão, né? No caso, o cara não ser bonito, o cara não ter grana, o cara não ter shape, o cara não ser destacado, esse cara acaba realmente tendo muito pouco valor, tá ligado? Ele acaba realmente meio que invisível, tá ligado? Meio que não serve pra nada, ninguém lembra dele, que é o tão famigerado beta, que a gente comenta, que é o cara comum, sem nenhum destaque, sem muita atitude, sem muita desenvoltura social. Esse é o cara que a gente chama de beta. Então, nesse desbalanceamento de valor, o que ocorre é que as mulheres fazem a festa, geralmente elas têm uma preferência maior, né, pelos caras destacados, pelos caras que já têm opções de relacionamento, e elas aproveitam o ápice do VSM delas, ou seja, ali nos 18 até os 25, até os 27, e simplesmente escolhe somente os caras destacados, escolhe somente os Shed, né, que é os caras muito destacados em beleza, os Pretty Boy também, que tem uma beleza bastante elevada, e elas ficam com esses caras durante muito tempo, só que o VSM delas não vai ser alto para sempre, tá ligado? O VSM dela com 25 não vai ser o mesmo com 32, não vai ser o mesmo com 30. Então, o que acontece é que esses caras destacados, eles nadam de braçada em um mar de muitas mulheres com estética, com VSM alto, e daí esses caras, né, vão escolhendo as melhores opções. Com o passar do tempo, eles vão usufruir dessas mulheres que se oferecem para eles. E daí, depois de um tempo, depois de 5 anos, depois de 3 anos, depois que essa mina não for mais interessante para esse cara, ou depois que essa mulher percebe que esse cara não vai ter um relacionamento com ela, né? No caso, esse cara tem tantas opções, tem tantas mulheres oferecendo coisas que ele não precisa dessa mulher específica. Então, ao mesmo tempo que essa mulher acaba sendo rejeitada por esses caras destacados, o VSM dela vai baixando, sem contar também que questões emocionais, questões psicológicas, questões físicas começam a se agravar, né? Problemas começam a se agravar, e daí essa mulher desiste, né, desse alfa, desse cara destacado com várias opções, e fala aquela famosa frase: cansei de moleque, né, agora eu quero um homem. Mas todo mundo sabe que essa frase é totalmente cope, tá ligado? Ela é uma frase simplesmente para preservar a imagem da mulher. Ela fala isso simplesmente para parecer que ela caiu na mão, né, de vários cafajestes, caiu na mão de vários moleques, e que agora ela é uma nova mulher, uma nova pessoa que quer ter acesso a um cara, a um homem de verdade, né? E esse homem de verdade é simplesmente um beta que vai comer na mão dela, que vai pagar de tudo, que vai aceitar tudo que ela faz, tanto passado quanto aceitar tantas coisas que ela fez no passado, quanto as coisas que ela quer fazer no momento presente. Esse cara, né, que é o cara beta, que é o cara que não teve destaque, nunca teve muitas mulheres,
ele, por não ter, né, muito esse destaque, ele acaba muitas vezes focando mais em si, ele arruma um emprego ali mais ou menos bom, ele tá ganhando ali sei lá, 3, 4 salários mínimos muitas vezes, o que para o Brasil já é um pouco acima da média, a maioria dos brasileiros são pobres. Então, esse cara que investiu, né, em si mesmo acaba sofrendo esse golpe, que é essa mulher que antigamente estava no carrossel dos sheds, agora que ela não tem mais vez com esses sheds, ela vai e agarra esse Miqueinha, né, para que esse Miqueinha simplesmente banque, simplesmente receba os desaforos que ela tem, simplesmente realmente baixa a cabeça, né, e escute tudo caladinho o que ela quer e obedeça tudo caladinho o que ela mandar. Esse é a teoria base da revolução dos betas, porque quando isso acontece, o beta, né, ele acaba pagando o pato, ele acaba pagando um preço muito caro por uma coisa, né, por umas experiências que outros caras receberam de graça, literalmente de graça, e isso não é nada interessante para eles. Então a revolução dos betas é isso, são os caras que não têm destaque, e eles acabam esperando muito, eles passam muito tempo esperando para entrar no mercado de relacionamentos, porque ele tem muita dificuldade, só que quando aparece possibilidades, quando aparecem mulheres para esse cara, geralmente são mulheres de menor VSM, que teve um passado ali obscuro com muitos caras ou com muitos sheds, nenhum quis ela, todos simplesmente fizeram leitar de ghost e depois deixaram ela sozinha, tá ligado? E daí, esse cara, né, beta, acaba, em teoria, não querendo mais entrar nos relacionamentos. Então, a revolução dos betas é isso, em teoria, seria muitos caras que são desprivilegiados, que vão escolher, ao invés de agarrar, né, ao invés de abraçar essas minas, que foi meio que as sobras dos sheds, não, ele vai preferir fazer essa revolução e simplesmente não se relacionar, simplesmente não aceitar essas mulheres. E já que eu já falei para você, né, o que é a revolução dos betas, agora eu vou dar um pouco da minha opinião. Para isso realmente acontecer, teria que ser um cenário muito grande, no sentido de muitos homens mesmo, tá ligado? Quando fala dessa situação onde muitos caras teriam que aderir isso, fica uma ideia muito pouco provável, tá ligado? Porque, primeiramente, a Red Pill, né, e essa comunidade masculinista teria que crescer muito mesmo, ao ponto de atingir muitos caras e convencer eles a ter essa postura. Ou convencer, né, ou naturalmente influenciar eles a ter essa postura, o que já é complicado para um caramba. Outro ponto também que, no meu ponto de vista, deixa isso inviável é que esses caras, né, esses betas, e não só eles, a maioria dos homens, né, eles têm muito desejo em se relacionar, principalmente porque eles nunca tiveram muitas opções. Então, o fato deles não terem muitas opções ou de basicamente nenhuma opção durante a vida faz com que a experiência de estar com uma mulher, mesmo sendo uma mulher que não gosta dele, mesmo sendo uma mulher que teve um passado obscuro, existe grande possibilidade desse beta, né, desse cara, aceitar se relacionar com ela, por justamente estar em um nível de carência, estar em um nível de solidão tão alto que para ele é melhor pegar essa mina e pagar caro e receber muito pouco privilégio, receber muito pouco carinho, receber muito pouca atenção, mas ele aceita essa situação, ele aceita isso por conta que ele nunca teve isso. Então, a carência masculina é um dos principais inimigos, né, entre aspas, quando se fala da revolução dos betas. Mas outro ponto também que eu tenho analisado, mais próximo a mim, é que
realmente existe um movimento de muitos caras, né, principalmente, é muito semelhante, né, anda lado a lado com esses movimentos de não consumir muita pornografia, de trabalhar em si mesmo, de focar em si mesmo. Existe sim muitos caras que são betas e eles simplesmente já estão falando, né, que não é interessante isso. Então eu acredito sim que existe uma parcela de caras que realmente não vão querer se relacionar e vão conseguir realmente sair do jogo de relacionamentos, mas eu não acredito que seja a maioria. Eu acredito que sim tem essa minoria que, de maneira orgânica, mesmo sem ter acesso à machosfera, vai perceber isso e vai preferir não se relacionar, e vai também ter uma minoria de caras, uma pequena parcela de caras, que através desse ambiente mais masculinista, eles vão também preferir não se relacionar e não pagar o pato. Mas, mesmo esses dois grupos que eu falei, eles vão representar uma parcela mínima, tá ligado? Uma parcela muito pequena da maioria dos caras. Então, o que eu acredito é que essa ideia da revolução dos betas, ele é muito mais uma forma para os betas se sentirem bem. Os betas percebendo que esse comportamento que eu falei no início do vídeo acontece bastante, provavelmente para eles é tipo um colírio, é tipo um remédio, é tipo algo do tipo que vai trazer prazer, né? Que traz essa satisfação, mesmo que seja momentânea. Ou seja, é meio que um cope. É um cope para que os caras betas se sintam, né, bem. Mas outro ponto que é bem interessante é que em nenhum outro momento isso aconteceu, tá ligado? Principalmente há algumas décadas atrás, o comportamento mais comum era o casamento monogâmico, né? E daí, tanto os beta, quanto os alfa, quanto até os sub-5, eles conseguiam se relacionar e ter uma mulher na vida deles. Só que hoje em dia, com a liberdade, né, feminina, assim, a libertinagem, principalmente feminina, fez com que elas simplesmente ignorem ou rejeitem totalmente esses betas, principalmente durante a primeira fase, né, a primeira, segunda fase da vida delas, que é até ali os 30 anos, tá ligado? Só que depois dos 30 anos, que elas vão percebendo o VSM delas caindo e os caras que ela tinha acesso, ela vai perdendo acesso a esses caras, ela vai simplesmente de maneira, como um interesse mesmo, né, de maneira interesseira mesmo, ir atrás dos betas que davam em cima dela e ela não queria. Então esse comportamento está muito mais comum, e comum que eu digo é basicamente o comportamento padrão hoje em dia, e foi por isso que surgiu, né, esse termo da revolução dos betas. E por isso está acontecendo muito mais no nosso tempo, né, nesses últimos 2, 3, 5, 10 anos. Isso faz com que movimente sim uma quantidade maior, né, de homens, movimente sim uma quantidade maior de betas, de caras que realmente não estão gostando dessa situação. Mas mesmo movimentando uma parcela de caras, eu acho que essa parcela ainda é muito pequena para que tenha um efeito muito grande, tá ligado? Então, para que essa revolução realmente acontecesse, teria que ser uma parcela muito grande de caras, tá ligado? Para que isso acontecesse. Mas como o cara beta não oferece, né, nenhuma vantagem, não oferece nenhuma atração nas mulheres, é como se basicamente não servisse de nada, porque a mulher só vai ter interesse nos betas quando o VSM dela cair e quando a idade chegar. Então, essa ideia de a revolução dos betas, ele, para mim, não é sustentável no sentido de é muito mais um cope do que uma realidade, porque eu acredito que o homem ele é naturalmente muito carente, principalmente os caras não destacados, e isso faz com que os caras abracem e aceitem essa situação de ser prêmio de consolação. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal. Se quiser colaborar com a gente para dar aquela força aqui para os parceiros, a gente deixou uma chave aí embaixo, mas também só se você quiser. E dá uma olhada aí também nos links que a gente deixou aí
que também já é para dar uma ajuda aqui a gente e para ajudar você também, né? Que aí fala sobre poder e manipulação. E para você que está começando agora, também tem da jornada do beijo. Então eu indico demais, né? Não preciso nem dizer nada sobre isso. Então já dê uma clicada aí, olha aí, que vale muito a pena você olhar. Valeu!